Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Então hoje a gente vai para mais uma aulinha de geografia, tá? Na aula anterior a gente viu alguns agentes internos do nosso planeta, como terremotos, né, os abalos que acontecem no nosso planeta, o calor que existe no núcleo, né, no interior do nosso planeta e quais as consequências disso. Hoje a gente vai estar vendo então alguns agentes externos do nosso planeta. Os principais agentes externos são os rios, mares, chuva, vento, geleiras. Algumas coisas também acontecem de origem vegetal e animal. E também o homem, tá? O homem também pode estar presente nesses agentes externos que acontecem no nosso planeta. Esses agentes eles vão desgastando, né, a superfície, o relevo, e vão tornando diferente. O relevo vai sendo modificado por causa da ação desses desgastes. E esses desgastes eles podem ser chamados como o intemperismo e a erosão, tá? Eles atuam no sentido de transportar rochas, sedimentos delas, ou seja, farelinho dessa rocha, né, que vai se destruindo e vai fazendo com que esse terreno fica nivelado, tá? Nós vamos começar pelo intemperismo. O temperismo nada mais é que a decomposição e a desintegração de rochas, né? Pode ser pelo vento, pela água, pela temperatura, né? Pela mudança brusca de temperatura. Se está muito quente, de repente, dali umas horas esfria muito, então essa rocha ela vai contrair, né? E ela vai se contrair e vai depois se expandir, né? E isso, para a rocha, ela vai fazer com que apresente rachaduras, que elas vão se partindo, né, por causa da mudança de temperatura. Então, o intemperismo é o quê? A decomposição, a desintegração, né, por meio de vento, de água e da mudança de temperatura, tá? A partir do intemperismo, a gente vê a erosão. A erosão é um transporte, por exemplo, a chuva, existem vários tipos de erosões no nosso relevo, né? A erosão pela chuva, pelo rio, pelo mar, pelo gelo, né, pelo vento. E existe também a ação do homem. Quando a gente fala que é a ação do homem, é uma ação antrópica, tá? Que o homem faz. Então, o homem pode causar muita erosão também, tá? Voltando no intemperismo. O intemperismo pode ser físico, químico e biológico. Quando a gente fala em físico, a gente fala em mudança de temperatura, né? Horas muito quente, horas muito gelado, né? Então, são mudanças de temperaturas muito bruscas, né? Que vai causar o intemperismo físico, tá? Ele é causado também por uma ação de impacto de umas rochas contra as outras, né? Quando uma rocha bate na outra, vai se despedaçando, né? Vai formando alguns sedimentos, vamos dizer assim. Acontece também muito em rios de planaltos, tá? Esses movimentos que as rochas fazem, eles vão liberando fragmentos menores, tá? Uma rocha batendo na outra vai se despedaçando e liberando fragmentos menores, tá? O intemperismo químico vamos dizer, uma decomposição também, né? E uma dissolução dos minerais que compõem a rocha, por uma série de reação, né? Tanto pode ser por ela estar embaixo da água, né, sob a água, pode ser por causa que ela esteja em regiões muito quentes. Com isso vai acontecendo também o intemperismo químico, tá? Outro, vamos dizer, caso comum também do intemperismo químico é a ação da água do mar sobre as rochas litorâneas e submarinhas, né? Por quê? Porque essa reação química ocorre envolvendo a água do mar e os seus sais. A água do mar é muito salgada, né? Então, essa modificação do sal, né, junto com a água, pode causar também processos químicos nas rochas e acontecer um desgaste nelas, tá? Depois nós temos o intemperismo biológico. O intemperismo biológico a gente pode chamar assim, ou pode chamar também por intemperismo de seres vivos, né? Causado pelos seres vivos, tá? Ambos, né, que a gente já viu, tanto físico quanto químico, eles podem ainda ser acelerados pela ação dos seres vivos.
Então, tanto o intemperismo físico quanto o intemperismo químico, ele pode ser acelerado, ou seja, pode aumentar o processo dele em decorrência do biológico, ou seja, do intemperismo pelos seres vivos, né? Então, a gente vai ver, ó, as plantas. As plantas podem nascer embaixo de algumas rochas, né? Em alguma fissurinha, em algum buraquinho na rocha. Essas raízes elas vão crescer e elas vão ficar infiltrando dentro da rocha e vai causar fraturas, né? Vai causar espaços ali entre as rochas. Consequentemente, vai possibilitar a entrada de água, né? E de outros agentes do intemperismo químico. Então, quer dizer, vão fazer uma reação química, essas raízes, né, que vão nascendo e vão se... como se fosse, por exemplo, né, uma calçada que ela está totalmente rachada por causa da raiz da árvore. A raiz da árvore nunca foi daquele tamanho, né? A árvore foi crescendo, crescendo e ela foi se expandindo e foi quebrando, no caso, a calçada. No caso das rochas, né, em pequenos buraquinhos, pequenas fraturas, né, que vai nascendo lá, consequentemente, por causa do vento, fica acumulado ali, né, os sedimentos, terras, e vai nascendo ali plantas, né, vegetais, e consequentemente com o crescimento desses vegetais, as raízes também vão crescendo e vão se expandindo ali no meio da rocha e vão fazendo com que abra ali fraturas, né. Aí a gente vai ver lá, essas biológicas podem ser por plantas, por animais, pela ajuda do vento, né, da água de rios, da água do mar, do gelo, né, e outras fontes que a laminar, por exemplo, que a água resulta de outros agentes, vamos dizer assim, tá? Então vamos ver lá, ó, aqui é só uma recapitulação, né, os tipos de intemperismos, né? Quando a gente fala agentes exógenos, que são agentes externos, de fora da Terra, tá? Tipo, né, físico ou mecânico, que é a mesma coisa, que pode acontecer pelo vento, pelo gelo, né, pela dilatação e contração, que é o que a gente falou a respeito do quente e frio, tá? Que vão provocar fissuras, né, rachaduras na rocha, mudanças na composição dela. Temos o químico, que a gente falou também, que é a decomposição dos materiais presentes na rocha, né, que a mudança dos minerais que estão presentes na rocha vai fazer com que essa rocha se transforme, tá? E o biológico, né, que é o que a gente acabou de falar, que é por causa dos seres vivos, né, que eles vão colaborar para a ação desses dois aqui, tá bom? Agora a gente vai ver as erosões, né? Quais os tipos de erosões? Então, nós temos lá as erosões. A erosão é o que? Só voltando aqui um pouquinho. Transporte de sedimentos. Como que sedimentos podem ser transportados? Através da chuva, através do gelo, através da água do rio, através do vento, através da água do mar, né? E de forças gravitacionais, ou seja, de locais mais altos para locais mais baixos, tá? Da gravidade. Então, vamos começar lá. A fluvial, né? O que é uma erosão fluvial? É uma erosão, como a gente já acabou de dizer, causada pela água das chuvas. Então, quando chove muito, muito pesado, o que vai acontecer? O terreno, né, se for plano, ele vai ficar alagado, e se for uma área mais de planalto, uma área mais vamos dizer assim, mais pensa, vai fazer o quê? Vai acontecer grandes erosões ou grandes buracos ali, tá? Isso causado pelas águas das chuvas, tá? Então, trata-se do quê? De um processo, né, que é causado tanto em áreas áridas ou semiáridas, né, onde essa chuva é escassa, essa água da chuva ela pode ser menos intensa. Então, quer dizer, quando chove pouco, o que vai acontecer? Não vai ter tanta erosão do que em locais que chove muito, né? Locais muito úmidos, né? Locais que tem muita, vamos dizer assim, chuvas excessivas, né? Tende a desgastar muito mais rápido, né?
Isso para a agricultura não é bom, porque representa um problema muito sério, né? Porque às vezes a pessoa acabou de plantar, vem uma chuva muito forte. Nas encostas dos morros aqui. Então, ele pode tanto aumentar o volume dele quanto diminuir. Em épocas de muita chuva, esse rio vai aumentar o volume. Em épocas secas, ele vai diminuir, né? Mas ela vai desgastar a encosta do rio aqui, tá? Essa erosão é causada pelas águas dos rios, que podem acontecer desmoronamento de barrancos, né? E alterar o relevo do local, né? Podemos observar também que a fase do rio é determinante para a erosão causada por tal. Assim, na fase inicial da erosão, devido à grande declividade do terreno, pode acontecer com mais intensidade. Na fase mais avançada, acontece transporte de sedimentos e já na fase final ocorre um processo de acumulação desses sedimentos. Então, quando acontece a erosão, ela vai com mais intensidade. Conforme essa erosão já foi, vamos dizer assim, muito gasto, né, aquela região ali, aquele local, ela vai com menos, vamos dizer, com menos avanço, com menos intensidade. Depois nós temos a erosão eólica, né? A erosão eólica é causada pelo vento. Então, por milhares e milhares de anos, né, centenas de anos, o vento batendo nessas pedras vai desgastando, né, vai sendo retirado os sedimentos dela, vai desgastando e vai formando, muitas dessas pedras a gente fala que forma esculturas, né, porque é o vento que desgasta, tá? Então isso aqui era todo preenchido de pedra, só que o vento desgastou toda essa pedra, né, em centenas e milhares de anos e foi tornando, vamos dizer, uma forma de escultura na pedra. Temos também a erosão causada pela água do mar, né? Também conhecida pela abrasão marinha ou, né, erosão marinha, que é a água do mar, que ela, quando a gente fala que a maré está alta, né, ela vai batendo nas rochas, ó, batendo nas pedras aqui e, consequentemente, com o passar de muito tempo, vai causando uma erosão na rocha, tá? Temos também a erosão glacial, né, que é a erosão a partir do derretimento dessas geleiras. Então, as geleiras deslocam-se lentamente, provocando erosão e sedimento glacial. Ao longo dos anos, o gelo pode desaparecer das geleiras. Então, no local onde tem muito gelo, né, onde acumulam muito gelo no inverno, né, e quando acontece o verão, esse gelo derrete e vai descendo e vai causando uma erosão, tá? Então, essa é a erosão glacial. Então, esses são os tipos de erosão que a gente vai ver lá. Então, só voltando, recapitulando aqui bem rapidinho, ó. O intemperismo pode ser físico ou mecânico, químico e biológico ou pelos seres vivos, tá? As erosões podem ser glacial, pluvial, fluvial, eólica, marinha e gravitacional, tá? Gravitacional não tinha aqui nas questões aqui embaixo, mas é o que? É a erosão a partir de sedimentos que rolam, né, de uma localização mais alta para uma localização mais baixa. Temos a erosão lá, então, que a gente acabou de ver, né? Acontece pela água das chuvas, pluvial, fluvial pelos rios, né? Eólica pelo vento, a do mar pela água do mar batendo nas rochas, consequentemente, né, com o passar do tempo, e a erosão glacial, tá bom? Após isso, vocês vão fazer a leitura das páginas, tá? Das páginas que estão falando a respeito do intemperismo e da erosão, para que vocês entendam ainda melhor o assunto, tá? Até mais.